e a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Verso 23. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Nunca mais o seu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o povo será humilhado. Mediante, meus irmãos, esse trecho bíblico que nós acabamos de ler e vamos expor, quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o tema: se alegrem, a restauração chegou. Já guarde essa mensagem no seu coração. A restauração do Senhor chegou para esse povo e pode chegar hoje também para a sua vida. Mas antes, meus irmãos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel, conforme a sua vontade, conforme o que está no seu coração. Eu oro também para os meus irmãos que estão em casa. Eu oro para que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, os frutos vão permanecer. E que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Se alegrem, a restauração chegou. Como você já sabe, é algo que nós estudamos já no capítulo 1 e no começo aqui do capítulo 2. A terra de Israel está arrasada, meus irmãos. Deus, mediante um afastamento do povo dele, da sua pessoa, ele envia uma praga de gafanhotos para assolar a nação de Israel. Então o cenário aqui é de uma terra arrasada. A colheita se perdeu e eles eram uma nação agrícola. Eles dependiam da agricultura. A terra está seca. Tudo está acabado, está devastado. Até o culto ao Senhor foi afetado, porque precisava das ofertas de bebidas, precisava dos cereais para oferecer ao Senhor, mas não tinha mais. O Senhor, isso o texto deixa muito claro, que enviou essa praga. E é o Senhor também, que agora vai enviar a restauração. Então, meus irmãos, esse é o cenário. Você que talvez não tenha acompanhado essa exposição. O povo de Israel sofreu uma severa punição. Uma grande pobreza, uma grande fome estava sobre Israel. As chuvas estão retidas, a terra está seca. Mas, meus irmãos, mediante o arrependimento, Deus teve piedade do seu povo. No programa anterior, nós vimos do verso 12 ao verso 17 que o povo acordou para a vida. O povo se arrependeu. E hoje nós vamos ver que mediante o arrependimento, Deus restaurou essa nação. E essa realidade, meus irmãos, está disponível para mim e também para você. Talvez você tenha andado em desobediência. Talvez você tenha feito coisas que não agradam o coração do Senhor.
E por isso talvez tenha acontecido tantas coisas na sua vida. Mas mediante o arrependimento, o Senhor recebe um coração sincero e arrependido e restaura toda a vida dele. Você que precisa de restauração no seu casamento, se arrependa hoje, porque a restauração do Senhor vai chegar para a sua vida. Você que precisa consertar várias áreas da sua vida, se arrependa hoje, porque a restauração pode chegar para a sua vida. Nosso Deus é um Deus restaurador. O pecado, meus irmãos, ele destrói o nosso relacionamento com Deus. Mas, meus irmãos, o arrependimento, ele conserta, ele restaura. Mediante o arrependimento desse povo, Deus dá duas respostas para eles. Uma resposta imediata e outra resposta do futuro. Hoje, neste programa, nós vamos ver a resposta imediata, do verso 18 ao verso 27. Mas no próximo programa da semana que vem, nós vamos ver a promessa e a resposta futura, do verso 28 ao verso 32. Entenda algo, meus irmãos, antes da gente expor o texto. Os juízos de Deus são nada mais, nada menos que os dedos amorosos do nosso Deus, que são restauradores e não destruidores. Quando Deus, ele puxa a nossa orelha, é para que possamos acertar nossa vida com Ele, é para que possamos restaurar um relacionamento perdido. Por isso que Ele é um Deus abençoador, abençoador quando dá, abençoador quando tira, que eu e você possamos ter esse entendimento. Então vamos para a exposição do texto. Leia comigo o verso 18, mais uma vez. Verso 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Meus irmãos, nós não sabemos a quantidade, mas é evidente que houve um período entre o verso 17, que estava aqui o final do arrependimento deles, até esse verso aqui 18. Nós não sabemos o tempo, horas, dias, meses, nós não sabemos, mas houve um tempo, porque nós nos arrependemos hoje, e no tempo do Senhor, e não no seu tempo, e não no meu tempo, Ele restaura, Ele faz o que Ele tem que fazer, amém? Nós temos que entender isso. E aqui no verso 18 nós vemos o zelo do Senhor. A restauração que o Senhor fez aqui é resultado de arrependimento. Meus irmãos, entenda algo. Eu quero reafirmar uma verdade que talvez está esquecida por você. Deus ouve as nossas orações. O povo se arrependeu e orou ao Senhor, e o Senhor viu o arrependimento, o Senhor ouviu a oração e o Senhor atendeu essa nação e esse povo que se humilhou perante Ele. Entenda isso. O nosso Deus nos ama, meus irmãos. Ele tem prazer de nos abençoar. Mas Ele quer que eu e você possamos acertar o nosso coração, que em muitos momentos nós temos andado de forma errada. Por isso nós temos que refletir como está a nossa vida, meus irmãos. E, meus irmãos, por mais que oramos e nos arrependemos, o ponto máximo assim para a nossa restauração não é meramente a sua oração, por mais que você deva orar, meramente o seu arrependimento, por mais que você deve se arrepender. O ponto que nos dá acesso a uma restauração é o caráter de Deus. No verso 14 da semana passada, nós vimos que o nosso Deus é misericordioso. Por isso nós podemos nos achegar a Ele e crer que Ele irá restaurar a nossa sorte. Creia, meus irmãos, creia. O nosso Deus é maravilhoso. Se achegue a Ele, peça perdão, se quebrante mediante a Ele, porque Ele irá restaurar a sua vida. Verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo,
plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. A restauração do Senhor chegou. Ele mostrou zelo e piedade do verso 18. E aqui ele mostra e fala o que ele vai fazer. Olha, meus irmãos, que coisa interessante. Tudo, meus irmãos, que tinha sido perdido, agora está sendo restaurado. Essa nação tinha perdido todo o trigo, todo o vinho, todo o azeite. E o Senhor faz essa promessa de restauração, mediante o que tinha sido perdido. E essa promessa está sobre a minha vida e a sua. Mas nós não podemos, meus irmãos, como eu sempre ensino para vocês, pegar esse texto isolado e aplicar de qualquer maneira na nossa vida. Não, meus irmãos. Para Deus restaurar a nossa sorte, nós precisamos nos arrepender. Nós não nos arrependemos, nós não queremos mudar o nosso coração, nós não queremos caminhar com o Senhor e queremos achar que Ele vai restaurar as coisas da nossa vida. Não, meus irmãos, Ele não vai. Ele pode, porque Ele é poderoso, mas Ele só vai mediante o arrependimento do meu e do seu coração. Entenda isso. Para ter restauração, tem que ter arrependimento, meus irmãos. Mas glória a Deus, que Deus é maravilhoso. Ele mesmo destruiu. É muito claro em Joel, mas Ele mesmo também restaurou. Foi Deus, talvez, meus irmãos, que te proporcionou isso que você está passando. Dias maus, mas é, de alguma forma, uma didática de Deus para você voltar o seu coração para Ele. E agora, você voltando, Ele restaurará tudo que for da vontade dEle de restaurar. Entenda isso, meus irmãos, o nosso Deus é poderoso para restaurar. O nosso Deus quer que nós possamos nos arrepender. O nosso Deus tem prazer em abençoar as nossas vidas. Tenha esse coração e esse discernimento. E olha o que o verso 20 diz: levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito grandes coisas. Meus irmãos, aqui fica muito claro que sim, o próprio Senhor expulsará a praga de gafanhoto. Uma praga muito grande, meus irmãos, que devastou toda a colheita de Israel. Uma praga tão grande que aonde elas estavam, pareciam que estavam de noite, porque eles cobriam a claridade do sol. E agora, meus irmãos, Ele manda embora. O mesmo Deus, repito, que traz juízo sobre a nossa vida, é o mesmo Deus que restaura a nossa vida. Levarei o invasor para longe de vocês. Deus é soberano, meus irmãos. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele tira. E que eu e você possamos entender e ser sensível ao trabalhar de Deus e nos render e parar de brigar com Deus, parar de nos distanciar de Deus. Nós temos é que nos aproximar desse Deus maravilhoso. Olha o que o verso 21 diz: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas. Essa é a mensagem que o Senhor tem para esse povo. Um povo que estava realmente depressivo, vamos dizer assim, triste, porque tudo tinha acabado. A sua economia, o seu culto, a sua vida foi devastada por uma praga de gafanhotos. O Senhor olha para eles, mediante o arrependimento dos versos anteriores, e levanta a cabeça deles e fala: se alegre. Fala: não tenha medo. Não tenha medo. Pelo contrário, se alegre, porque a restauração chegou. O Senhor, meus irmãos, como o verso deixa muito claro, Ele tem feito grandes coisas. Eu acho, ou melhor, eu tenho certeza, que você tem motivos, meus irmãos, para
agradecer. O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. Você está aqui aí me assistindo, você tem saúde, você tem uma casa, você tem um emprego, você tem uma família, você tem ar nos seus pulmões, você está vivo, meu irmão e minha irmã. Esse é o maior motivo para você se alegrar. Por que você reclama tanto? Por que você anda tão cabisbaixo? Erga a sua cabeça, levante-se da cama e creia que o Senhor tem feito as grandes coisas. E as grandes coisas do Senhor não é aquelas coisas grandiosas que todo mundo vê. As grandes coisas do Senhor são em muitos momentos os pequenos milagres que Ele faz. E infelizmente nós nem o glorificamos. Mas que esse não possa ser o meu e o seu diagnóstico. Que eu e você possamos exclamar o verso 21, na parte B. O Senhor tem feito grandes coisas. Eu creio, meus irmãos, que você pode se alegrar. Eu creio, meus irmãos, que você pode declarar essa verdade. Porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha e também na sua vida. Verso 22. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. O Senhor, Ele tem preocupação até com os animais, meus irmãos. Olha o cuidado do nosso Deus. E aqui Ele fala essa verdade. Animais, não tenha medo. Eu não sei se você lembra, mas no capítulo 1 nós vemos que os animais também sofreram, claro que sofreram, porque eles se alimentavam da plantação que foi devastada. Então os animais também participaram do sofrimento. Agora, os animais devem participar da alegria. As pastagens antes estavam secas, hoje as pastagens estão verdes. Antes as árvores estavam sem frutos, agora as árvores são árvores frutíferas. É isso, meus irmãos. É isso que o Senhor pode fazer. Uma terra seca, Ele transformar em uma terra agora produtiva. Uma árvore seca e agora uma árvore frutífera. O Senhor pode mudar a sua realidade, a minha realidade de sequidão. Nós só temos que crer e caminhar com Ele, com esse Deus abençoador. Verso 23. O povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês a chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, a de outono e as da primavera, como antes fazia. Alegre-se, o Senhor irá mandar chuvas. Meus irmãos, mais uma vez, aqui nós vemos no verso 21, 22 e agora no 23, alegre-se, alegre-se. Essa é uma realidade do Senhor, meus irmãos. O Senhor quer que possamos viver uma vida alegre. Eu acabei de anunciar nas minhas redes sociais e já deixo esse convite para vocês. Eu vou publicar o meu terceiro livro, chamado A Verdadeira Alegria. Porque é isso que o Senhor quer que eu e você possamos ter. Uma verdadeira alegria, que é o estilo de vida da fé cristã. Que não é sobre geografia, não é sobre ter ou não ter, não é sobre estar ou não estar. É sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Mas essa realidade não é somente do Novo Testamento, essa realidade também é do Velho. E aqui nós vemos claramente o Senhor falando, ordenando o seu povo, alegrem-se. Então o choro deveria se transformar em alegria. E por quê, meus irmãos? Para um país agrícola, a chuva que o Senhor aqui prometeu mandar, era uma das maiores bênçãos que um país agrícola poderia receber. Porque, meus irmãos, chover muito é prejudicial para a colheita, mas também chover pouco também é prejudicial. Por isso o Senhor, Ele como Deus cuidadoso, Ele vai mandar a chuva no tempo certo, na maneira certa e na quantidade certa. Primeiro Ele fala aqui, na minha versão, sobre a chuva de outono.
Na sua versão, se for talvez uma versão um pouco mais antiga, está escrito chuva temporã. É isso mesmo que está aí na sua Bíblia? E qual que era essa chuva? Temporã ou de outono? Era uma chuva que acontecia entre o mês de outubro até o mês de dezembro. E essa chuva, meus irmãos, ela era importantíssima para o período de plantio. Mediante a semente ali colocada, plantada, precisava da chuva para regar essa semente. E outra chuva que também é muito importante para a agricultura, Jesus, o Senhor, fala aqui no verso 23, chuvas de primavera. Na minha versão, talvez na sua, está escrito chuva serôdia, que são a chuva do mês de março e abril. E essa chuva é importante porque ela é uma garantia de uma grande e boa colheita. Pois ela evita, meus irmãos, a sequidão dos frutos. Olha, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele prepara a chuva certinha para o período do plantio. Ele prepara a chuva certinha para o momento da colheita. Ele está em todos os momentos, meus irmãos. Ele é conosco até a consumação dos séculos. Nós temos que crer, meus irmãos, que Deus está conosco. Se ganhamos algo, é porque Deus nos deu. Se perdemos algo, é porque Deus tirou. Deus está no controle de toda a nossa vida e nossa história. Você tem que crer nisso. E o povo de Israel estava experimentando e iria experimentar essa realidade. Leia comigo o verso 24. Está escrito assim: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho e de azeite. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. O armazenamento aqui estão cheios. Você não pode esquecer que eles estão num cenário de pobreza extrema, que não tem nada para ninguém, desde o rei até o desempregado, ninguém tinha nada. E agora, mediante o arrependimento e a restauração, o Senhor promete encher os celeiros. Celeiros antes vazios, agora iriam se tornar cheios. As eiras iam estar cheios de trigo, os tonéis iam transbordar de vinho e de azeite. Nosso Deus, meus irmãos, Ele faz sempre a mais. Ele é um Deus de abundância. Quando Ele quer, meus irmãos, Ele abençoa de verdade. Nós temos que crer, meus irmãos, que a restauração do Senhor é muito maior do que a nossa perca. Você lembra da história de Jó? Onde ele perdeu muitas coisas. Mediante um diálogo de Deus e Satanás, Deus mostra que Jó era um homem dele, um homem íntegro, e permite Satanás tocar em algumas áreas da vida de Jó. Jó perdeu muitas coisas, mas Deus restaurou a sorte de Jó em dobro. Essa é uma realidade, meus irmãos. Deus, meus irmãos, Ele é muito maior do que nós imaginamos. E em muitos momentos, Ele nos dá muito mais do que pedimos, do que pensamos. E essa foi uma realidade para o povo aqui de Israel. Vamos ler, meus irmãos, o verso 25. Está escrito assim: vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Então o Senhor deixa claro que a compensação para esse povo chegou. Eles perderam, mediante essa praga, anos de colheita, porque os gafanhotos destruíram. Aqui, assim como no capítulo 1, aqui deixa claro que eram 4 tipos de gafanhotos. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. Meus irmãos, sabe o que significa os gafanhotos? Gafanhotos, é isso. Pare de inventar moda. Pare de ir além da Bíblia. Tem muitas pessoas que não conseguem ficar com a palavra do Senhor. E quer inventar histórias,
que não edificam a vida de ninguém, falando que o gafanhoto é isso, o gafanhoto é aquilo. Não, gafanhoto é o quê? Gafanhoto, e é isso. Esses gafanhotos que arruinaram a nação agrícola de Israel. Para de inventar moda. Aqui o texto é muito claro, é muito literal, é uma história narrada por Joel. O gafanhoto é gafanhoto, meu irmão. Tá bom isso para você não? Para quê? E além do texto, o Senhor nos exorta em Apocalipse, aquele que acrescentar ou aquele que tirar. Por que eu e você não nos contentamos somente com o que está escrito? Queremos achar que somos espirituais e inventar coisas que não são espirituais. O gafanhoto é gafanhoto e pronto. Entenda isso, tenha esse coração. E ainda no verso 25, algo que me chama a atenção é que o Senhor fala assim: o meu grande exército que enviei contra vocês. Meus irmãos, Deus deixa claro que quem enviou esse exército foi Ele. Ele deixa isso muito claro. E isso tem que entrar na sua cabeça. Porque eu não sei que Bíblia talvez algumas pessoas estão lendo, que ela só olha uma parte de Deus. Não, Deus é amor. Ele é mesmo. Mas Ele também é justiça. Ele é 100% justiça e 100% amor. Ele, para ser uma coisa, Ele não deixa de ser outra. O mesmo Deus que criou os céus e vai enviar para lá todo aquele que crê, é o mesmo Deus que criou o inferno para o diabo, mas também mandará para lá todo aquele que não crê. Nós temos que ler todo o conselho de Deus e parar de setorizar. Ah não, eu vou ficar com essa parte aqui eu não quero. Não existe isso na fé cristã, meus irmãos. Nós temos que abraçar tudo. E aqui, em várias passagens, mas aqui em si, mediante esse estudo que nós temos fazido sábado após sábado, Deus que enviou a praga de gafanhotos, Deus que enviou a destruição de Israel. E em muitos momentos, o que você tem passado é Deus que te enviou. Por quê? Porque Ele não te ama? Porque Ele não quer saber da sua vida? Pelo contrário, meus irmãos, se Ele está puxando a sua orelha, é porque Ele quer te recuperar, abençoado. Se Ele está te exortando, é porque Ele te ama. O contrário de amor não é exortação, é indiferença. O dia que Deus não nos amar, Ele vai deixar a gente viver a vida de qualquer maneira. E essa vida de qualquer maneira vai nos levar para o buraco e para a condenação eterna. Então Deus sim, Ele envia juízo sobre as nossas vidas. Que eu e você possamos perceber e ser sensíveis de voltar o nosso coração a Ele, como esse povo aqui voltou. Verso 25 é claro: o exército de gafanhoto foi o próprio Deus que enviou. Verso 26: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor dá aqui a direção para esse povo, falando que eles que estavam com fome, agora iam comer, mas não só comer, eles iam ficar satisfeitos. E mediante essa satisfação, eles louvarão o nome do Senhor, que fez maravilhas. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Mediante o que Ele nos dá, nós temos que reconhecer e dar glória a Ele. Não é sobre você, meus irmãos, não. Ah, eu sou inteligente, pastor, eu tenho dinheiro. Ah, tudo é pela graça de Deus, meu irmão. Entenda isso. Tudo é pela misericórdia de Deus. Sem Ele, nós não somos nada. Então, quando Ele encher o seu celeiro, a sua despensa, Ele te abençoar com algo, dê glória a Ele. E não faz como muitos fazem, que na prova, no dia mal está com o Senhor. Chora, jejua, lê Bíblia, vem na igreja. Mas quando Deus abençoa, quando Deus resolve os problemas, vá para ambientes onde Deus não se agrada. Faz coisas, fala palavras, faz escolhas que Deus não está de acordo. A satisfação do Senhor, a restauração do Senhor, a bênção do Senhor tem que ser para a glória do Senhor.
Nunca esqueça disso. É isso que esse verso 26 nos ensina. Que eles famintos comerão, e não somente comerão, ficarão satisfeitos. E isso, essa satisfação, tinha que levar eles a glorificar o Senhor. A minha oração, meus irmãos, é que o que Deus tem feito na sua vida de bênção, de milagres, de maravilhas, possam servir para você glorificar e bendizer o nome dEle. Entenda isso de uma vez por todas. Deus aqui, meus irmãos, no verso 26, deixa claro que o louvor foi restaurado. Realmente é difícil louvar quando tudo está mal. É difícil louvar quando a despensa está vazia. É difícil louvar dentro de uma crise, por mais que o convite seja esse. Esse povo foi atingido de tal maneira que o culto prestado no templo foi atingido. Mas mediante a restauração do Senhor, o culto e a alegria e tudo foi restaurado. Deus restaurou o louvor desse povo. Deus quer e está restaurando o louvor dos seus lábios. Que mediante as bênçãos do Senhor você possa o louvar, meu irmão e minha irmã. E o último verso do nosso estudo de hoje está escrito assim: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Deus mostra que Ele é o Deus de Israel. O povo de Deus será honrado entre as nações. Todos saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. É isso, meus irmãos, que você tem que entender. Quando Deus faz algo na sua vida, não é para você se achar, se aparecer, humilhar as pessoas, ser marrento. Não. Quando Deus faz algo na sua vida, é para você e também as pessoas que estão vendo isso, glorificar o nome do Senhor. E querer também esse Senhor. Querer esse Deus que restaura casamentos, que restaura pessoas que estão presas nas drogas. Deus que restaura tudo, meus irmãos. Nós focamos, infelizmente, porque somos pecadores, em muitos momentos, somente sobre a restauração financeira. Isso também Ele faz. Mas foque na restauração da família, meus irmãos. Foque na restauração de vidas, na restauração dos relacionamentos entre pais e filhos. O nosso Deus é poderoso para restaurar as coisas. Por isso, meu irmão e minha irmã, se deleite nele. Se proste perante Ele. Porque eu creio que Ele restaurará toda a sua vida. Ele tem prazer nisso. E mediante essa restauração, o nome dEle será glorificado. As pessoas vão vir até Ele por causa do meu e do seu testemunho, meu irmão. Aleluia. Se alegre, a restauração chegou. E para a gente finalizar esse momento, eu tenho 3 aplicações aqui para mim e para vocês. A primeira delas é algo que eu já falei, mas eu repito. Deus ouve orações. Isso, meus irmãos, é óbvio. Mas talvez é bom relembrar. Porque talvez você, meu irmão e minha irmã, tenha duvidado disso. Mas o texto deixa claro que Deus ouve oração. Eu não sei o que você tem enfrentado. Que dias maus ou bons você tem passado. Qual é a sua luta, meus irmãos? Que período você tem esperado? Não sei. Mas eu tenho que te reafirmar aqui. Deus ouve oração. Ele ouve e atende. Mas não talvez do jeito que você quer. Na maneira que você idealizou. E sim na maneira que Ele quer. A vontade dEle, meu irmão, creia, é boa, perfeita e agradável. Mas entenda isso. Essa palavra é para você. Você que tem orado, questionado, refletido. Senhor, fala ao seu coração. Ele ouve orações. Nunca esqueça disso. Segunda aplicação. Deus sempre dá mais uma chance para quem se arrepende. Meu irmão, como que está a sua vida? Como tem sido as suas escolhas? Em quais caminhos você tem andado? Se você está no caminho errado,
Eu te convido a você escolher o arrependimento. Você se voltar ao Senhor de todo o coração. Porque, meu irmão, mediante o conhecimento que eu tenho do caráter desse Deus maravilhoso, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te dá uma nova chance, mas é mediante o arrependimento. Eu te convido, meu irmão, nesse dia, se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas falhas. Por favor, se arrependa, volte ao Senhor. O nosso Deus, Ele dá a segunda chance para todos os arrependidos. Entenda isso, meus irmãos. Ele sempre dará uma segunda chance para quem se arrepende. Hoje você ainda tem, enquanto a vida, ainda há possibilidade de arrependimento. Mas como nós estudamos sábados passados, bem passados, nas cartas de Tessalonicenses, nós vimos que um dia as chances vão acabar. Um dia será o último dia, seja a nossa morte, seja a volta de Cristo. E aí não adianta chorar, aí a chance acabou. Por isso o convite que eu te faço, se arrependa hoje, mude a sua vida hoje, tome uma posição hoje. E terceira e última aplicação. Somente Deus nos dá verdadeiras bênçãos, meus irmãos. Como assim? Meus irmãos, foi uma bênção Deus ter tirado tudo que Ele tirou do povo de Israel. Deus ter mandado a praga de gafanhotos. É uma bênção quando Deus tira, é uma bênção quando Deus dá. Mas independente de tudo, o que é a maior bênção é estar com o Senhor. O Senhor mandou essa bênção da destruição, da pobreza, da sequidão para o povo de Israel, porque eles estavam vivendo uma falsa espiritualidade, vivendo mecanicamente o seu culto ao Senhor e com o coração longe do Senhor. Então Deus dá um susto nessa nação para ela voltar ao Senhor. Então, meus irmãos, se deu certo, se mediante essa crise eles voltaram e se arrependeram ao Senhor, que bênção foi os gafanhotos. É isso que eu falo sempre para vocês. Tudo, meus irmãos, que te leva para perto de Deus é uma bênção. Que isso, pastor? Eu quebrei minha perna e voltei para o Senhor. Que bênção foi você quebrar essa perna. Eu bati de carro e voltei para o Senhor. Que bênção foi essa batida de carro. Eu estou com uma doença e voltei para o Senhor. Glória a Deus por essa doença. Meus irmãos, eu e você temos que entender essa realidade. Tudo que nos leva para o Senhor é uma bênção. Porque talvez nós podemos viver uma vida indolor, sem nada, tranquilamente. Mas um dia, cedo ou tarde, iremos morrer. E aí, se nós não estivermos em Cristo, nós estaremos num destino totalmente ruim. Por isso eu reafirmo, tudo que te leva a Deus é uma bênção. Seja um término, seja um desemprego, seja um acidente, seja uma doença, seja Satanás, seja o que for, meus irmãos, que te leva para Deus, é maravilhoso. Porque o que você precisa, meus irmãos, não é de uma cura propriamente, não é de um livramento propriamente, não é de bênçãos financeiras propriamente, não é de uma promoção, você precisa de Jesus. Você precisa se consertar, você precisa de caminhar no caminho dele. É isso que você precisa. Porque quem tem Jesus tem tudo, meus irmãos. Porque nós podemos até morrer nessa vida, mas nós experimentaremos, nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Então se alegre quando Deus tira, se alegre quando Deus restaura, se alegre de tudo que vem de Deus. Se alegre, meus irmãos, a restauração chegou. Essa foi a nossa exposição de hoje, do programa de hoje, analisando a perícope do verso 18 ao verso 27 de Joel, capítulo 2. E vamos orar nesse momento, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela exposição de hoje, pelo estudo de hoje, onde eu e meus irmãos aprendemos tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por ser um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que tira, mas um Deus que dá. Um Deus que é abundante em tudo que faz. Um Deus que quer nos conduzir para o mais importante, que é o relacionamento com o Senhor.
Que meus irmãos que estão em casa e precisam se arrepender, que eles possam se arrepender. Que eles possam mudar os caminhos deles que têm sido errados. Que eles possam experimentar a restauração divina. Que eles possam viver a verdadeira alegria. No nome de Jesus. Amém. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo.